Bom, irmãos, nós estamos reunidos aqui, neste lugar onde é longe, um pouco mais longe da cidade. E todos os homens de Deus souberam disso, que Deus sempre habita no silêncio, fora do barulho, fora É mais fácil você encontrar Deus. Então nós estamos aqui no meio do mato, onde estamos em 5. E a gente tem o costume de vir orar aqui quando temos tempo. Às vezes no domingo, às vezes às 3 horas da tarde, às vezes todo dia, meio-dia. E Deus nos tem dado graça aqui, nos reunir aqui, os irmãos. E temos visto uma escritura aqui, a qual quero entrar num assunto aqui, importante para os filhos e filhas de Deus, compreender o programa de Deus e entender como trabalhar nesse tempo. E qual a ferramenta de trabalhar nesse tempo? É a Bíblia? Não, não é a Bíblia. A ferramenta boa para trabalhar nesse tempo, para despertar os filhos de Deus que dormem entre os cadáveres ambulantes, entre os mortos, é a mensagem correspondente para o tempo que se está vivendo. Esta mensagem é a que tem a vitamina certa. Observe que o irmão Brana tratou de explicar sobre o remédio para o paciente. O remédio tem que ser o remédio certo e tem que ser indicado pelo médico que conhece, e também tem que ser dado o remédio que não esteja vencido. Porque um remédio vencido é como a comida de ontem, a mensagem de Noé, a mensagem de Abraão, a mensagem do irmão Brana, é coisas vencidas. Passou o mensageiro sua mensagem, venceu, acabou o tempo. Estamos 50 anos além da vida do irmão Brana. Então não há mais mensagem de irmão Brana vigente para esse tempo. Essa injeção, essa vitamina do irmão Brana serviu para o tempo do irmão Brana. Porém a mensagem que corresponde hoje é a mensagem do amanhecer de um novo dia. A mensagem com o irmão Brana, se virar uma coisa nova, surgindo uma mensagem nova. Então isso vai ser pregado depois, mas a gente está aqui com os irmãos, que é em hora de oração. E a gente quer dar algo aqui, para a gente ver aqui o que verdadeiramente Deus fala no meio dos filhos de Deus. E o que é que Deus traz para os filhos de Deus. Deus desperta os filhos de Deus que dormem entre os mortos. O irmão Brana disse que haveria uma mensagem para pregar para as almas encarceradas. E não era a mensagem dele, bem claro. Então esta mensagem do amanhecer é para almas encarceradas. Essa mensagem a qual é pregada para 3 tipos de pessoas. Para os que estão nesses corpos corruptíveis, que irão ser transformados. Para os que estão no paraíso, que assim o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, já abriu o paraíso para que estão lá ouvindo. E também para as almas encarceradas, que são perdidas. As que vão ser queimadas no fogo atômico aí. Certo? Então essa mensagem é a primeira e única mensagem. E ela é a mensagem de coroa. Ela é a mensagem do amanhecer. É a mensagem da estrela da alva. É a mensagem que os que partiram em Cristo Jesus estão ouvindo. É a única mensagem que eles estão ouvindo. Se você não se identifica com as escrituras, você não é sinais escriturísticos da palavra de Deus para o tempo que está vivendo, você não é o mensageiro. E se você não é bom você deixar essas coisas quietas. Porque isso, coisas de Deus, só deve mexer com as coisas de Deus os profetas de Deus. O irmão Brana disse que um profeta, ele monta o quebra-cabeça de Deus para os filhos de Deus aqui na terra. As escrituras não estão em linha. O profeta vem e mostra a ordem das escrituras, a linha. E quando ele mostra a mensagem correspondente e vigente para o tempo que o povo lhes tocou viver. Esta mensagem é a que desperta os filhos de Deus entre os mortos. Amém, irmãos? Eu quero ler uma escritura aqui, mas até aqui o cheiro de... Eu quero ler uma escritura aqui em Coríntios, para a gente ter um quadro claro aqui do que Deus está fazendo. As escrituras dizem aqui em Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, nessa carne aqui, nesse corpo aqui, ninguém vai para o céu. Para ir para o céu, passar 3 anos e meio lá na borda do cordeiro, tem que ser transformado. Tem que ser transformado num corpo incorruptível, glorificado, na aparência de 18 a 21 anos de idade. Neste corpo, os filhos e filhas de Deus entrarão, serão transformados. Veja. E aí, ao ser transformado, ao entrar nesse corpo, serão transformados. Então, este corpo que entrarão é um corpo eterno, glorificado. Veja. E diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. Na mensagem Festa das Trombetas, o irmão diz que a trombeta é um mensageiro. Porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Observe Tessalonicenses capítulo 13, e versículo 8. Perdoe-me. Isaías capítulo 26, versículo 19.
Isaías 26:19. Mas tá insuportável o cheiro de droga, né? 26:19. Isaías 26:19. A gente vai ver o que Deus fala ali. Não há mais lugar na terra que Satanás não esteja ocupando com prostituição, com droga, com tudo. Até aqui você vê, ninguém aguenta o cheiro de droga. 26:19 diz assim, ó. Os seus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. A Bíblia diz, ó, despertai e exultai os que habitam no pó. Certo? Então, esse mistério se resume agora também, nessa grande voz de trombeta, trombeta final. Observe que a Escritura diz também, lá em Efésios, a gente vai a Efésios capítulo 5, versículo 14. Eu quero ler uma Escritura aqui onde a Bíblia diz: pelo que diz, desperta tu que dorme e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O irmão Brana, na mensagem Almas Encarceradas, ele disse que seriam cadáveres ambulantes, almas encarceradas. Ele disse, tem que haver uma mensagem para pegar as almas encarceradas. Então os filhos e filhas de Deus que estão dormindo entre os mortos, porque andando, esse povo andando, vivendo, está morto. Eles estão dormindo. Agora o mistério de como ressuscitam. Só há uma forma de ressuscitar filho de Deus que está dormindo entre os mortos. É a mensagem de Abraão? Não. É uma mensagem passada. É a mensagem de Moisés? Não, é a mensagem passada. É a mensagem do amanhecer, a mensagem de um novo dia, que ao ser injetado em cada coração de filho e filha de Deus, a estrela da alva nasce em seu coração. Ele desperta. Esse choque é um choque que ele recebe, que a palavra de Deus é luz. Ao receber, eles despertam. Pelo que diz, desperta tu que dorme entre os mortos e levanta-te, veja bem, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Agora, morto está morto, vivendo está morto. Morto por quê? Porque o homem sem conhecimento está em trevas. E a luz traz a claridade de todas as coisas. A luz é conhecimento. E diz, desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, você, ao adquirir o conhecimento da mensagem correspondente ao tempo que estão vivendo, você se desperta do meio do povo. Você levanta, a gente sobe cá. João disse, eu ouvi uma grande voz detrás de mim, como de trombeta, disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas hão de acontecer. Depois das eras da igreja, João foi arrebatado em espírito ao dia do Senhor. Ou seja, ao 7º milênio. E ele viu todas as coisas depois das eras da igreja. Então, a única mensagem que desperta os filhos e filhas de Deus é a mensagem profetizada pelo reverendo William Barrião Brana. Na mensagem do arrebatamento, ele diz, tentam preservar isso, tentam guardar isso. Isso é o problema dos denominacionais. E eu digo para vocês, esse é o problema do povo que diz que é de Brana. Tenta preservar a mensagem de Brana. Porém, 3 anos e meio, o que acontece depois da mensagem de um mensageiro, se denominam. Faz 50 anos que o irmão Brana morreu, a mensagem dele, a mensagem não, o povo que diz que é da mensagem dele já se denominou. Você não pode dizer hoje de qual denominação de Brana você congrega, porque faz até vergonha. É tanta facção no meio do povo que estão usando a mensagem, que estão denominados. Então veja, o irmão Brana diz, haverá uma coisa nova, uma mensagem nova surgindo. Veja, haverá, é uma mensagem, e isso faltava menos de um mês para ele morrer quando ele pregou isso. Então é uma mensagem surgindo. E esta mensagem ela é toda entrelaçadora, vocês podem ver em outras mensagens que nós temos na internet. É toda entrelaçadora. É de Gênesis a Apocalipse essa mensagem. De Gênesis a Apocalipse. Agora o que ocorre é que o povo se denomina com os pastores, se enredam com os pastores e deixam de pegar a vitamina certa, a injeção certa para dar nos filhos e filhas de Deus, que é a mensagem do amanhecer. É a mensagem a qual traz o nome novo. É a mensagem a qual soa a voz dos trovões. Porque por trás dos 7 trovões está um nome novo, que por trás do nome novo está a ressurreição. Então Deus já tem um nome, já tem um mensageiro que está no ocidente, e com ele está um nome novo. E ele é totalmente escriturístico. É os sinais da escritura, esse mensageiro que Deus tem, traz sobre ele. Então é importante compreender que a mensagem que desperta os filhos de Deus é a mensagem vigente. Uma comida, você pega um almoço de ontem, apresente ele hoje, ele já não está bom. Certo? Ele está ruim porque é de ontem. Assim é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, não se pode pôr vinho novo em odres velhos.
Né, Raimundo? Não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Então a revelação está sobre o mensageiro que Deus tem. Pode ver que quando Deus tem algo grande para fazer, o diabo se antecipa e envia milhares de pessoas. Nós temos um menino aqui em Franca, como é o nome dele? É o Osmar Rodrigues Costas. Disse que Deus já terminou com tudo. Olha a loucura desse homem. É assim como o irmão Branham disse. O diabo não te deixa. Ou ele te empurra ou te puxa. Ele empurrou Osmar, disse que Deus já terminou tudo. Não, Osmar. O irmão Branham foi o mensageiro do entardecer. O mensageiro do amanhecer, ele traz um nome novo. E através do nome novo, leia Osmar o primeiro selo, leia o sétimo selo. Quem quiser ler, leia. Veja, a revelação para a ressurreição e transformação está atrás do nome novo. E este nome novo traz a revelação, o cumprimento do sétimo selo. O cumprimento do sétimo selo, o irmão Branham teve a revelação do sétimo selo, porém o cumprimento do sétimo selo é o instrumento que Deus tem na terra novamente. É o servo fiel e prudente. Se você observar, quando Deus veio na vida do irmão Branham, não achou fé na terra. A Bíblia diz, porventura, Deus achará fé na terra quando vier? Não, não achou. O irmão Branham não sabia nem que Jesus Cristo era Jeová do Velho Testamento. Ou sabia? Não sabia. Então o anjo teve que dar fé para o irmão Branham na revelação. Porém a Bíblia diz em Mateus 24, 45, bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, dando alimento até para seu povo. Então quando o Senhor vier, já acha uma pessoa com revelação, dando alimento ao povo de Deus. Mostrando o mistério, o cumprimento do sétimo selo. Veja, observe em outras mensagens que nós temos. Então aqui é só um resumo que a gente veio para a oração, que é importante compreender que quem tem a chave para abrir o mistério da casa de Davi é o instrumento que Deus tem para este tempo. Pedro tinha a chave para abrir o reino dos céus. Porém a chave para abrir a casa de Davi para o reino milenial é o instrumento que o Senhor Jesus Cristo tem. Porque esta chave é a mensagem fresquinha vinda do céu, vindicada pelas escrituras, pela mensagem do irmão Branham. O irmão Branham disse, viverei o tempo, só recorde, do ocidente virá um cavaleiro e um cavalo branco. Cavalgarei esta senda uma vez mais. Temos que entender que em Branham estava o Espírito Santo, o Espírito Ministerial de Elias, na sua quarta manifestação. Porém ele está dizendo que vem na sua quinta manifestação no ocidente. Porque o que Branham diz, temos que ir na palavra. As escrituras de São Mateus capítulo 24, versículo 27, o Senhor Jesus Cristo disse, assim como o relâmpago resplandece no oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, do profeta. O irmão Branham não era do ocidente. Veja, você vai encontrar, amado amigo, irmão, aqui no livro de Oséias, veja, uma profecia para você. No livro de Oséias, capítulo 11, versículo 10. Essa profecia se cumpriu hoje, no amanhecer do novo dia milenial. Veja, andarão após o Senhor, ele bramará como leão, ponto. Jesus Cristo não bramou como leão, ele era a luz do mundo, o cordeiro do mundo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Porém aqui é uma profecia, irmão, que está cumprida hoje. Hoje se cumpriu esta profecia. Oséias capítulo 11, versículo 10 em diante. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente temerão. Oh, irmãos, de onde vem você agora que Deus vai ter que aparecer na África? A Bíblia está dizendo, a bússola de Deus está dizendo que é no ocidente. O William Branham diz que é no ocidente. Ora, isso é assim, diz o Senhor. Esqueça-se, seu pastor. Venha congregar com a palavra. Perguntaram ao William Branham, onde congregar a noiva? Ele disse, em Cristo. Será que você não é suficiente humilde para deixar a tua alma descansar no regaço do Senhor? Que é a sua palavra? Vê? Largue o homem, irmão Branham, fique com o homem enquanto o homem estiver com a palavra. Esses homens largaram a palavra, puseram Cristo para fora. Cristo é a revelação das escrituras. Não é mensagem de Branham nem Bíblia. Cristo é a revelação. Colocaram a revelação, ficaram com a letra. Acorda, irmão. Desperta tu que dorme. E Cristo te esclarecerá. Vê? Outra profecia, veja. Tremendo virão. Então veja. É uma profecia, irmão. Isso aqui se cumpriu hoje. Não se cumpriu na vida de Branham, de Jesus Cristo. Isso é assim, diz o Senhor. É os sinais escriturísticos. Se queres mais, vamos. Apocalipse capítulo 7, versículo 2. E vi um anjo subir da banda do sol nascente, que tem o selo de Deus vivo, para selar 144, 12 mil de cada tribo. Irmão, observe, amado.
O irmão Branham esteve induzido pelos homens no Cairo, no Egito, pensando que ele era este anjo, pensando que ele ia dar cumprimento a Elias na sua quinta manifestação. Porque quem tem que dar cumprimento lá, irmãos, é Elias na sua quinta manifestação. Amém, irmãos? Amém. E Branham, iludido pelos homens, veja, um profeta do nível do irmão Branham, estava lá. O anjo, o Senhor Jesus Cristo, apareceu a ele lá no Cairo, disse: o que está fazendo aqui? Repara a repreensão. O que estás fazendo aqui? Volta. Não é a hora, nem o teu lugar. Lá não é lugar para William Branham. Lá é lugar para o servo fiel e prudente. O anjo do pacto em carne humana novamente. O irmão Branham disse, falando a respeito do Papa: veja, quando este indivíduo estiver na terra, não é para o nosso tempo. Veja, o irmão Branham era mensagem do entardecer. Quando o irmão Branham estava na terra, não estava este Papa, este último Papa agora. Que este é o oitavo, porém ocupa o lugar do sétimo. Amém, irmãos? Uhum. Isso é assim do Senhor na Bíblia e também do irmão Branham. Então, irmão Branham, quando o irmão Branham estava na terra, qual era o Papa que estava lá, Raimundo? Você lembra? Não era este Papa. Então Deus não poderia cumprir tudo na vida do irmão Branham, porque o irmão Branham disse que Deus anda, esses espíritos andam junto. Agora, com este Papa que está aí, que é o oitavo e é o sétimo, veja que o sétimo deu lugar ao oitavo. Era para ser o oitavo, mas é o sétimo. A Bíblia não trata disso, irmãos? A Bíblia não trata disso, irmãos? Veja, isso é assim, diz o Senhor. Porém, neste tempo se cumprirá isso. E o irmão Branham disse: quando ele vier, o diabo se encarnará nele e Jesus Cristo no seu homem aqui na terra. Amém? Isso, a profecia é para hoje, irmãos. Amados irmãos, sinais escriturísticos. Veja, é sinais escriturísticos. Tem outra profecia aqui, irmãos. Olha, eu faço questão de ler, irmão. Isso aqui, Branham não podia ler isso, irmão. Não era para o meu amado irmão Branham. Não era para o meu amado irmão Branham. Isso aqui é para hoje, irmão. Esquadrinhas de escritura, o amado Senhor Jesus Cristo disse hoje, amado, disse assim: olha, erreis por não examinar as escrituras, que o destino da vida eterna. São elas que admitem as fiques. Você fica examinando o pastor que prega a mensagem de Branham, rapaz. O que é isso? Examina as escrituras. É no tempo que as águas deu no pescoço. Branham não disse? Olha, Isaías capítulo 4, versículo 1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, irmão. Veja. Dizendo: nós comemos do nosso pão e nós vestimos do nosso vestido. Ou seja, comer da mensagem correspondente ao tempo que viveram. Quais são essas mulheres? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William Branham. O William Branham foi o 7º mensageiro da era da igreja, porém dentro da dispensação da graça. E Deus, a casa de Deus é formada de átrio, que representa a dispensação da lei, graça, que representa o lugar santo, e lugar santíssimo, que representa o quê? Representa aonde estava a arca ali, aonde estava a arca. Então veja, graça, lei, graça e reino. Então átrio, lugar santo, lugar santíssimo. A era do lugar santíssimo começou agora, irmãos. Eu quero terminar de ler aqui, irmãos, e perdoe-me, eu não quero ser arrogante, não estou sendo arrogante. Eu estou lhe dando sinais escriturísticos que está se cumprindo hoje, de uma forma tão simples. Irmão, é de uma forma tão simples. Você não vai encontrar na mensagem de William Souto Santiago, irmão, ele nunca falando, pregando para pôr as mulheres em ordem, irmão. Por quê? Ele é um mensageiro do seu bel prazer, que agrada a sua vida. Eu conheço as mensagens há 15 anos de William Souto Santiago. O William Souto Santiago foi ungido na igreja católica. Ele abraçou o mundo. O irmão disse que um profeta não abraça o mundo. Na mensagem primeiro selo, o irmão disse: como pode um profeta negar tudo aquilo que aquele outro profeta fez? Como pode isso? O William Souto Santiago entrou dentro da igreja católica, foi ungido lá dentro, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, foi para carnaval, pular carnaval, está indo, já trocou de mulheres. Ele não tem nada a ver com as escrituras, ele é um pregador. E outra coisa, o irmão Branham disse que esse seria algo tão simples, mas tão simples que o mais simples que tivesse passava por alto. Ele está gastando milhões de reais ali em Porto Rico fazendo um prédio para ele, porque aquilo não é para Deus usar. Milhões de reais, isso não é obra simples. Isso não é obra simples. Ele está lá em Jerusalém ocupando posição lá, porque entrou como usurpador. E eu provo. Ele pegou as pessoas que congregam com ele e fez as pessoas da rua assinar. Veja, as pessoas nem sabiam o que estavam assinando. É verdade, irmãos? Nem sabiam o que estavam assinando. E ele tomou essa posição lá. Ele é louco por posição. Certo? O povo inécio, indouto, neófito, assinava apoiando com que o William fosse votado como o presidente das mil. Porém, ele está lá. Ele adquiriu o que ele queria. Ele não é o mensageiro, veja bem. Ele não é. Outra, você não vai encontrar uma mensagem sequer do senhor William Souto Santiago dizendo como as mulheres devem andar. Eu fui
Um dos evangelistas dele, ganhei diversos grupos de William Branham para ele, para congregar com ele. Mulheres que eu via, que via na mensagem do irmão Branham, mulheres santas. Hoje eu vivo as mulheres com vergonha com seus pastores. Quem está falando é Genilson Patrício da Costa. Eu falo e provo que falo. Agora, o irmão Branham disse, você disse que eu falo mal das mulheres. Deixe esse que vem, ver você? Deixa esse que vem, ele falará e você vai ver. Viu, irmão? Eu estou mostrando para que você acorde. Acorda, desperta tu que dorme diante desse sistema denominacional. E Cristo te esclarecerá. Vê? Vamos. E 7 mulheres naquele dia lançaram a mão do homem dizendo, nós comemos do nosso pão e nós vestimos do nosso vestido. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Aleluia! Eles querem o nome. O irmão Branham disse bem claro, o nome Jesus é bom para salvação e redenção e cura divina. Porém, para transformação e ressurreição, requer um nome novo. Deveremos ver onde se está. Isso está por trás dos 7 trovões. Fizeram uma pergunta do irmão Branham na mensagem do 4º selo. Irmão Branham, os 7 selos, o que quer dizer os 7 selos? Que os 7 trovões estão revelados, irmão Branham? Sim, nos 7 selos foram revelados os 7 trovões. Veja, aqui está, irmãos. Eu quero agora que você observe para ser dito. Isso é sinais da Escritura. Meu nome é Genilson Patrício da Costa. Genilson tem 8 letras, Patrício tem 8 letras. Veja, Deus trabalha esse tremendo desse mistério. Jesus Cristo ressuscitou no domingo, que representa o 8º dia e é o primeiro. A Bíblia diz, parte teu pão com 7, Eclesiastes 3, 11, 3. Parte teu pão com 7, e ainda até com 8. Veja, Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante. E fui ao anjo, tomei o livrinho da mão dele, ele disse, importa que profetize outra vez, depois do irmão Branham, outra vez a povos, nações e língua. O irmão Branham profetizou sobre esse mensageiro. O importante é o irmão acordar, ler as mensagens do irmão Branham, sair do pé da saia desse pastor seu aí, que só se importa com sua posição e sua conta bancária. Examinar. Veja, meu nome é Genilson Patrício da Costa. Esta letra G é um mistério de Deus. Ela ocupa a 7ª posição, 7 de Deus é perfeição, no alfabeto português. E no alfabeto hebraico, a língua do Senhor Jesus Cristo, ela ocupa a 3ª posição. Meu nome é Genilson. Eu nasci na cidade de Solânia. Solânia, a Bíblia diz lá em Eclesiastes. Solânia quer dizer moreno. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes, tu morena, por que sois morena tão linda? Ela diz, porque estou diante do sol da justiça, iluminou mais sobre mim, por isso estou desse jeito. Veja bem, isso trata-se da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é um enigma. Veja, o irmão Branham disse que você não nasceu por acaso. Nenhuma mosca pisca os olhos quantas vezes Deus sabe. Você não nasceu por acaso. Isso eu estou dando aqui, irmão, mas tem outras mensagens que o irmão pode navegar nas mensagens e ver com mais profundidade. Veja, e fui, com 12 anos de idade, eu fui chamado para ser criado em Belém, que meu pai morava em Belém. Isso é na Paraíba, na cidade chamada Belém. Agora observe se isso bate com as coisas de Deus. Belém quer dizer terra do pão de Deus. Agora veja bem, irmãos, que isso não veja bem. Eu nasci em 1965. O irmão Branham morreu em 1965. Irmãos, eu nasci no mês de setembro, mês 9. O irmão Branham disse, mês 9, volte ao 7. 7 é a perfeição de Deus. E o mês de setembro, irmão, é o mês que há todas as profecias se cumprem no meio da raça humana. Ó, as torres de 11 de setembro, Hitler, observe as coisas, as manifestações das coisas, os enrolar das coisas, é tudo no mês de setembro. Outra coisa, irmãos, eu nasci no dia 18 de setembro. O irmão Branham bateu o carro no dia 18 de dezembro. Eu nasci no dia de sábado. O irmão Branham bateu o carro no dia de sábado. Eu nasci quase às 18 horas. O irmão Branham bateu o carro quase às 18 horas. Olha, irmãos. Vê? Esta mensagem que Deus tem nos dado, essa mensagem do amanhecer, de uma forma tão simples e tão humilde como somos aqui, irmão, nem igreja temos e nem queremos. Esta mensagem traz o maná que estava escondido. E o que é o maná? Desde que o William Branham diz, é uma revelação que o pastor recebe maior do que a congregação. Amém? Então estas são os sinais escriturísticos que eu quero mais. Se isso não vos convence, então convertam-se. Vê? Como você pode acordar? Olhando as escrituras, irmão. Examinando as escrituras. Deixe seu pastor de lado um pouco. Respeite ele, o ministério dele. E examine as escrituras. Irmãos ministros, eu fui enviado a vocês. Eu não fui enviado a qualquer um, fui enviado a vocês. Certo? Que vocês possam examinar a luz da palavra e o que Deus está fazendo neste último dia. E o que Deus está cumprindo. Deus já tem levantado sua bandeira no Ocidente. Tem revelado essas coisas para nós. Escrituristicamente, dessa forma. Veja,
Você pode olhar para a minha vida humana, veja, mas observe que o irmão Brana fala tais coisas sobre isso, e a Escritura fala também, certo? Eu tenho uma mensagem do irmão Brana, que o irmão Brana diz, todos dizem que ele é isso, ele é aquilo, mas veja o que está por trás do véu, veja véu adentro, veja véu adentro. Ora, irmãos, se Deus não está cumprindo isso aqui no meio desse povo tão simples, com tanta vindicação das Escrituras, mostre-me um melhor do que esse que eu sigo. Amém, irmãos? Mostre-me um melhor do que esse que eu sigo. Irmãos, é tempo do cumprimento disso. Então veja, tão somente queremos chamado pelo teu nome. O irmão Brana não tinha nome para a ressurreição, irmão. O irmão Brana não tinha. No irmão Brana, o irmão Brana disse, a sexta trombeta acaba de soar. Por que a sexta trombeta acaba de soar? Porque quando o irmão Brana terminou o seu ministério, que ele pregou o sétimo selo, acabou de soar a sexta trombeta da dispensação da graça. Acabou de soar com o irmão Brana. Porém aí vem uma mensagem. Ele disse. E uma mensagem só tem um meio por onde vem, através de um mensageiro. Amém, irmãos? Não pode vir uma mensagem sem um mensageiro. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que antes revele os seus mistérios aos seus servos profetas. Vê? O irmão Brana estou preparando uma plataforma para um profeta que virá, está no quarto selo. Ó, irmãos, querem aplicar tudo para o William Brana. O William Brana está lá, irmãos. Faz parte, conforme Isaías 4, 1. Ele está lá. Tão somente que queremos ser chamados pelo teu nome. E eu quero dizer para os irmãos, temos mensagem pregada, irmão, onde Deus revela que sobre este mensageiro, irmão, Deus colocará o trono de Davi e ele, Jesus Cristo, sentará com ele. Irmãos, eu quero ler mais uma escritura aqui para a gente orar. Porque eu não vim aqui para pregar, mas Deus nos abriu. Então eu quero ler essa escritura aqui. Se eu for estender, eu vou mostrar de Gênesis e Apocalipse. Porque há mais profecias para esse instrumento que Deus tem do que houve para todos os demais. Então quero que saibam que o título dessa simples mensagem nesse meio-dia é Como despertar os filhos de Deus que estão entre os cadáveres ambulantes. Vê? Como despertar os filhos de Deus que estão entre os mortos. Veja, como despertar já sabemos, com uma mensagem fresquinha vinda do céu. Esta mensagem é a palavra falada, a qual os filhos de Deus, ao ouvirem, dirão, vamos examinar isso. Amém, irmãos? E ao examinar, encontrarão aonde está o ungido de Deus, e já sabemos aonde está o ungido de Deus. Aonde? Em Sião. Porque de Sião virá o libertador Israel. Veja, Romanos 10, 11, irmão. De Sião virá não é os libertadores, o libertador Israel. Aí essa escritura também é uma profecia que hoje está se cumprindo. Então vamos ver isso aqui. Salmo capítulo 2, versículo 1 em diante. Observe, irmãos, essa profecia aqui. Isso é uma profecia que não cumpriu com Brana, com Jesus Cristo, com Abraão, com Moisés, não. Mas eu digo para os irmãos, hoje se cumpriu essa escritura. Porque se amontinam as pessoas e os povos imaginam as coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macunham coisas contra o Senhor e contra o seu ungido. Os irmãos entendem isso, né? O Senhor está no homem, por isso ele é ungido. Amém, irmãos? Amém. Veja, dizendo, rompamos as suas ataduras, ou seja, sua mensagem não cremos, rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Veja o que Deus diz. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. De quem, irmãos? Dos pastores, dos intérpretes da mensagem do irmão Brana. Porque eles não querem deixar a posição, porque são dízimos, ofertas, voto, é muito dinheiro, é muito. Eles não têm respeito à mensagem do irmão Brana. Nenhum deles tem respeito. Eu, em São Paulo, congregava com o irmão Geraldo, há 25 anos atrás, aonde o pastor da igreja de São Paulo morreu. A igreja, como disse o irmão Brana, é soberana. Ela escolheu um pastor. Mas sabe o que aconteceu? Joaquim, pastor Joaquim Gonçalves pegou, foi em Porto Ferreira, pegou Adil, combinou um bom salário para Adil, que os filhos de Adil fossem estudados nos Estados Unidos e colocou Adil lá dentro, combinado quanto ia entrar para um e para outro. É uma máfia! Agora diga que é mentira isso. Adil não foi colocado por escolha da igreja, foi colocado por vontade de homem. É uma denominação das piores que tem. Isso é assim, diz o Senhor. Veja, Joaquim é o grande cabeça dessa gaiola. Pastor Joaquim Gonçalves. Ou diga que é mentira. Fora um casamento que estava insatisfeito com a mulher, então arrumou outro casamento. Aí comprou fazenda, comprou gado. E aí vai pegando dinheiro do povo. Eles não querem largar essa posição, rapaz. Mostre essa mensagem. Eu mostrei a mensagem para Osmar lá na casa dele. Ele desafiou o povo para mostrar a mensagem. Eu fui lá, Osmar.
E o que foi que tu fizesse? Chutasse na minha bunda para me sair daí. Porque tu não aguentasse o ministério que Deus tem. O irmão Branham disse, ninguém faz frente à palavra. Osmar, você não faz frente à palavra, você não tem mensagem. Assim diz o Senhor, através do seu ungido. Vê? Eu não fiquei em cima de muro não, meu amigo. Vê? Eu não fiquei em cima de muro não. Qual é a mensagem que você tem para mim? Qual a mensagem que você tem para os filhos de Deus? Nenhuma. Agora aqui tem mensagem. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Veja, o Senhor falará na sua ira por quê? Porque o Senhor está enojado do vosso sistema. Amém, irmãos? O Senhor está irado com o vosso sistema. Cego guiando cego. Vê? Deus tem levantado o seu instrumento no ocidente. Veja, então lhes falará na sua ira e no seu furor. Agora deixe que a palavra criadora, o título de propriedade, caia sobre a boca do instrumento que Deus tem. Aí vocês vão ver que é Deus. Vê? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo de Sião. Aleluia! Aonde Deus ungiu o seu rei? No monte santo de Sião. Na igreja do Senhor Jesus Cristo. Conforme lá em Hebreus capítulo 12. Chegaste ao monte Sião, a igreja do Deus vivo. Aonde Deus ungiu o seu rei? No monte Sião. Veja. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, aleluia, neste novo dia milenial. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava com dor de parto, como o irmão disse, ela deu à luz um filho varão homem. Eu estou resumindo, porque se eu for a Gênesis Apocalipse aqui, eu vou mostrar mais. Veja, mas você sabe que eu estou falando. Recitarei, veja, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por possessão. Agora observe, vamos lá em Apocalipse. Veja, se isso não é escritura para hoje, se Deus não está cumprindo o que ele prometeu, o problema é que vocês, o irmão Branham, o problema não é o povo, é quem, irmãos? Os líderes. Os pastores. O problema não é o povo, é os pastores. Os hipócritas. Para pegar o dinheiro do povo, não deixa eles entrar. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, leia. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E não é esse que o Senhor botou sobre o seu monte Sião? E com vara de ferro as vegerá, e serão quebrantadas como vaso de oleiro, como também recebi de meu pai. E lhe darei a estrela da manhã, aleluia! Vê? A estrela da manhã. O irmão Branham olhou para Billy e disse, Billy, vamos Billy, já é meia-noite. Já a mensagem do irmão Branham já foi, irmão, terminou. O irmão Branham sendo mensageiro do entardecer do século XX, que nós não estamos mais no século XX. Ora, o próprio irmão Branham disse, eu não sou responsável pela geração que virá. O irmão Branham disse, eu não tenho que suportar o juízo com ele nessa geração que virá. Ou vocês não sabem o que é profecia? Vocês estão tão cegos, mas tão cegos. Eu estou falando dos líderes. Ou cegos ou são hipócritas o suficiente para negar isso. É? Cambada de hipócritas. Mercenários. Eu estou falando isso de ministros. Desses que ficam mensagem do irmão Branham prendendo o povo. Vê? Leia. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. A quem vencer eu farei coluna no templo de meu Deus. Ninguém pode ser coluna na igreja do Senhor Jesus Cristo por ideias, por interpretação, por favoritismo, por aperto de mão, por teologia. Ninguém é coluna na igreja do Senhor Jesus Cristo o que o Senhor Jesus constituiu para dar revelação aos filhos de Deus, porque só há uma coisa que alimenta os filhos de Deus, é a revelação fresquinha vinhada do céu. Amém, irmãos? É coluna porque o irmão Branham disse, esse que vem pregar não vai para a direita nem para a esquerda e levar ao povo de Deus a palavra. Será que você já levou uma chicotada boa para criar temor a Deus? Será que você não teme a Deus? Está indo para o inferno com os dízimos na oferta do povo? Eu não quero um membro teu, eu não quero um tostão teu. Eu estou falando para ministro, né? Eu não quero um tostão teu de vocês. Eu quero que vocês vejam e ouçam o que Deus está falando. Veja que Deus fala desse jeito. Deus não é nem um bajulador, não. Veja. Aquele que venceu eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Há nome para uma cidade melhor do que aquele que construiu? Não, então a pessoa sempre bota o nome de uma rua, uma grande pessoa importante naquela rua, né? Então o nome da cidade de Deus é o nome de Deus, não é dois nomes, vê? E escreverei sobre ele também o meu nome novo. Aleluia! Jesus Cristo tem um nome novo. Por isso diz, tão somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome. O arcanjo Gabriel, lá em Lucas capítulo 1, versículo 30, diz o quê? E o que está gerado em ti é do Espírito Santo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. Não deu a Jesus Cristo? Deu, não deu?
Agora Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz assim, olha. É Jesus Cristo que está dizendo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. O trono de Davi no milênio. É ele que está dizendo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh, irmãos. Desperte. Este é o maná que estava escondido. O Senhor Jesus Cristo levantou o seu instrumento na Sião eleita do Senhor Jesus Cristo. Vê? E os filhos da estrela da manhã. E os filhos da manhã já estão despertando, que é um novo dia. Estão despertando para uma mensagem que verdadeiramente é mensagem. Não é um apanhado e para fazer um mutim e juntar as pessoas para o seu benefício próprio e se preocupar com suas contas bancárias. Não, é uma mensagem em que liberta os filhos de Deus para entender o que Deus está fazendo e crer que Deus materializará o que ele pensou e o que ele deixou escrito desde antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Esta mensagem é a vitamina correta para despertar os filhos e filhas de Deus que estão dormindo nos cárceres evangélicos, nos cárceres denominacionais que dizem que é da mensagem de William Branham. Esta mensagem é a vacina correta para o despertamento dos filhos e filhas de Deus que estão dormindo diante dos mortos, que estão dormindo no meio das almas encarceradas. O irmão Branham disse que haveria uma mensagem para pregar as almas encarceradas. Vê? Esta mensagem é a mensagem do amanhecer. Esta mensagem é a mensagem da parte do lugar santíssimo do Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem é a mensagem a qual o anjo que estava com a espada desembanhada, guardando a árvore da vida, ele colocou esta mensagem na boca do instrumento do Senhor Jesus Cristo, a qual tem o direito de tirar da árvore da vida, que é o maná que estava escondido, que é o do pensamento de Deus, e dar para os filhos e filhas de Deus. Vê? É a árvore da vida no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus ocultou a árvore da vida de Adão e Eva, e aqui ele colocou a árvore da vida no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a árvore da vida é Jesus Cristo em forma de Espírito, dando a conhecer os mistérios contidos no sétimo selo. Aleluia! Isto é o mistério da árvore da vida. A árvore da vida. O anjo que guardava a árvore da vida é o arcanjo que aqui está. Está velado e revelando-se em forma de palavra para os filhos e filhas de Deus. Desperta tu que dorme diante dos mortos e Cristo esclarecerá. Amém? Esta é a simples mensagem que trazemos agora na hora da oração. Vamos orar a Deus para que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, abençoe a cada filho e filha de Deus, que possam compreender os mistérios de Deus e procurar aonde Deus está. E os filhos e filhas de Deus que Deus já tem despertado já sabem de uma coisa, que estamos no Ocidente e que Deus levantaria o seu instrumento no Ocidente. E que Deus falaria onde? No Monte Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vê? E se já achamos isso, os que partiram em Cristo, que estão no paraíso nos ouvindo, eles estão contentes, por quê? E estão dizendo, Senhor, cumpre o que tu prometeste, porque na terra já tem um varão, pelo qual tu tem mostrado a ele o caminho da árvore da vida. Vê? E ele faz como Davi, entra no lugar santíssimo e tira o pão da propiciação, que é o maná que estava escondido, e dá aos filhos de Deus. Vê? Ele entra como Davi entrou. É um tipo de figura do instrumento que Deus tem. Ele entra na sétima dimensão, lê os pensamentos de Deus e dá à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é, Apocalipse 14, versículo 6. E vi um anjo subir pelo meio dos céus, que tinha o evangelho eterno, para proclamar os que habitam aqui na terra. Este anjo é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que dá a conhecer aos filhos e filhas de Deus a mensagem do amanhecer, a mensagem do lugar santíssimo, para que os filhos de Deus comam e sejam transformados. Vê? E os que estão no paraíso estão contentes e alegres e estão dizendo, Senhor, desperta-nos desse sono. Senhor, tira-nos aqui, Senhor, porque o instrumento que tu tens está dando luz à palavra e está dizendo escrituristicamente que ele é o enviado, Senhor. Por isso, esta é também a grande voz de trombeta, ou trombeta final, que soará. E os mortos virão à ressurreição e virão ao encontro daqueles que estão ouvindo a Jesus Cristo, a árvore da vida que está no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, e se apresentarão e seremos transformados. E assim que sejamos transformados, iremos ser da boa do Cordeiro, porque o Senhor Deus, como disse o irmão Brana, o grande ímã de Deus passará. O Senhor Jesus Cristo encontrará os seus filhos e suas filhas nesta dimensão, nos ares, e levará para a casa de seu pai. É um tipo de figura de que, como Isaac encontrou a Rebeca. Encontrou a Rebeca onde? Nos ares, fora da casa de seu pai. E Rebeca olhou de longe, apaixonou-se por ele. E olhou de longe, quem é aquele? E Eliezer disse, é o Senhor, filho do meu Senhor. Ela correu ao encontro. E ele abraçou e beijou e levou para a casa do seu pai, aonde passaram suas festas de bolha de cordeiro. E assim que sejamos transformados, iremos a ser da bolha do cordeiro. Enquanto o título de propriedade que Adão perdeu no jardim do Éden, o poder da palavra criadora cairá sobre o véu de carne que Deus tenha, e irá a 144 mil, cumprindo assim Romanos capítulo 10, versículo 11. Vê? E de Sião sairá o libertador de Israel.
aonde Deus fechará a porta da misericórdia e reconhecerão, através do poder da palavra falada, que verdadeiramente Deus estava velado e revelando-se através desse sujeito, o qual a porta já está fechada, e onde a virgem desce chorará amargamente e passará pela grande tribulação, por ser rebelde, por não dar ouvido à voz do Espírito Santo. Esta simples mensagem é a mensagem que desperta aos filhos de Deus diante dos mortos. Que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, abençoe a seus filhos que estão no paraíso e que breve estarão conosco aqui. E muito obrigado, irmãos, por ter ouvido esta mensagem. E também nos abençoe nestes corpos que ainda estamos físicos, corruptíveis e temporários, mas que breve seremos transformados. Nossos cabelos brancos se empreitarão, nossas rugas desaparecerão e seremos jovens na aparência de 18 a 21 anos de idade. É um corpo eterno, glorificado e interdimensional. E assim que vejamos nossos irmãos, nos alegraremos e diremos: tudo passou, tudo que era velho está passado. Acabam-se as tribulações, acabam-se as lutas dos dias, acabam-se as preocupações, e iremos nos alegrar com o Rei de Reis e Senhor dos Senhores na grande festa da boda do Cordeiro. Vê? Enquanto o mundo estará passando por grande tribulação, por causa da incredulidade. Vê? Então assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, nos abençoe e nos siga enchendo de conhecimento do seu programa. Porque a Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E só há uma forma de Deus dar a conhecer a raça humana o que ele pensa, é através de Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que antes revele os seus mistérios aos seus servos profetas. Deus terá que ter um ensinador de justiça, como disse Amós. O Senhor nos dará ensinador de justiça. Vide, crescemos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque o Senhor nos dará ensinador de justiça. Assim que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, nos siga abençoando e nos guardando de todo mal, e nós também nos guardando do mal do mundo, para que assim, na hora exata, nós possamos ter a graça de receber os que partirem em Cristo em nossas casas. Muito obrigado por vossa amada atenção, que o Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, siga vos abençoando, e vamos orar agora para o término deste trabalho. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, orar por estes que aqui estão, Senhor, porque receberam a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor traga, Senhor, mais pessoas, Senhor, valentes para trabalhar, Senhor, neste programa o qual Tu tens estabelecido, Senhor, e nos dê a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia, Senhor, para que assim a gente cresça no Teu conhecimento, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, cuida de nós nessa terra, Senhor, nos afazeres dessa terra, Senhor, nos abençoando nas coisas materiais, Senhor, e também nas espirituais. Pai Santo e Eterno Deus, abra as portas de serviço para o Raimundo, abençoe o Ladeira, as filhos, abençoe, Senhor, guarde o livro de todo mal, meu Deus, aperfeiçoe ele na Tua palavra, abençoe meus filhos que aqui estão e minhas filhas, Senhor, meu Deus, abençoe a Nilda, abençoe meu lar, Senhor, abençoe o Teu ministério que Tu começaste, Senhor. É como o irmão Brando seria tão humilde, Pai. Não temos nem aonde congregar, Senhor. Congregamos aqui no meio do mato, Pai. Pois, Senhor, não temos igreja, Senhor. Não queremos. Senhor, não queremos nada que não venha de Ti, Senhor. Não queremos grandes reuniões. Nós queremos a reunião do Senhor. Pai Santo e Eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, siga nos abençoando, Senhor, com as bênçãos da primogenitura, Senhor, as bênçãos materiais e as celestiais, as bênçãos da primogenitura, Senhor, desça sobre cada filho e filha de Deus que aqui está, Pai. Abençoe também aqueles que hão de ser chamados, meu Deus. Abençoe aqueles que ouvirem as mensagens, Senhor, através da internet, Senhor, que eles possam crer, compreender que verdadeiramente isso não é coisa de homem, isso não depende do homem nascer nessa data, não depende do homem ser tudo isso que é as escrituras, Senhor. Se não fosse neste, seria em outro. Pai, mas Tu, Senhor, está cumprindo o que Tu prometeste, Senhor. Desperte os que dormem diante dos cadáveres ambulantes, diante dos mortos, Senhor. E Cristo esclarecerá. Cristo é um ungido. Pai Santo e Eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu tens nos concedido, Pai. Por esta graça, por esta bênção imerecida. Por esta graça, Senhor. Graça é algo imerecido. Eu não merecia, nenhuma que merecia. Tu morreste na cruz do Calvário por mim, Senhor. Por cada um que aqui está. Por isso que estão, Senhor, tementes a Ti, Senhor. E a manifestação da Tua glória, porque a glória da segunda casa é a maior do que a da primeira. Pai Santo e Eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, e ser conosco, fica conosco, Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, amém e amém. Graças a Deus.